Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo um pouco diferente, e eu vou falar um pouco sobre o que é o Carmel, né? Na verdade a gente já começou a soltar alguns vídeos aí na internet, vocês viram a nossa série Pela Manhã, que tá, né, 90% dos dias aí saindo de manhã, ou 7 ou 6 horas da manhã, a gente ainda tá fazendo alguns testes, né? E esse vídeo é para contar para vocês um pouco sobre o que é o Carmel, né? Na verdade a gente já tem algumas pessoas acompanhando e elas têm perguntado, e na verdade a gente deixou para fazer um pouco esse vídeo um pouco mais para tarde, um pouco mais para esse momento agora que a gente já tem ali alguns inscritos no canal, já tem pessoal que está assistindo os nossos vídeos diários. Eu vou falar um pouquinho sobre como tudo isso nasceu, tá? Nós somos em 3 fundadores, né? Que seria o Aaron Neri, a minha mãe, né, a Márcia e eu, que meu nome é Luiz Henrique Alexandre, eu sou Henrique, tá tudo bem, tá tudo certo, estamos em casa, e eu vou contar um pouco de como nasceu essa história. Na verdade é o seguinte, todo mundo que acredita em Jesus entra dentro de uma igreja, dentro de alguma comunidade, ou ela aceita ter uma vida diante de Deus, ela entende que ela faz parte de um corpo, né? E ela entende que por ser parte desse corpo, ela precisa ser atuante em alguma coisa, né? Então todo mundo, basicamente, né, todo mundo que aceita Jesus, ela vai desempenhar alguma atividade dentro do reino de Deus. Então algumas pessoas identificam essa atividade muito cedo, algumas outras pessoas identificam essa atividade ou chamado, né, assim como a gente costuma dizer, um pouco mais tarde. Então, na verdade, desde pequeno eu sempre tive mensagens que falavam ao meu respeito, ou seja, profecias, né, alguns profetas da nossa geração que chegava e falava: olha, o Senhor manda te dizer isso, e sempre foi dito para mim que eu iria ficar assim na parte de ensino, né, na parte, né, nessa parte da leitura da Bíblia, de ensino, de exposição, de cuidar de igreja, de liderança, enfim. E na verdade eu nunca liguei muito para isso, a parte da minha adolescência inteira. Eu fiquei bem distante disso, e o começo da minha vida adulta também. Porém, né, teve a crise aí de 2015, eu passei um período muito grande de anos aí desempregado, né, fiquei alguns anos desempregado. Então em 2016 eu comecei a fazer uma busca muito mais intensa de Deus, sabe? Eu realmente olhei para o céu e falei: Deus, você é a única luz que eu vejo no fim do túnel. E realmente muita gente faz isso, né? Infelizmente, às vezes a gente deixa para buscar Deus como deve ser e para amar Ele quando a gente tá passando por algum momento de dificuldade. E eu não tenho vergonha, porque isso é natural, todo mundo erra. E isso aconteceu comigo, e então em 2016 eu comecei a buscar muito Deus, sabe? Comecei a buscar muito, tentar entender o que Ele queria para minha vida, e eu fiz uma busca realmente muito intensa, ao ponto de começar a ouvi-lo, a entendê-lo, a discernir a palavra dele, o conselho dele, e até uma mudança de vida. Então eu realmente mudei a minha vida a partir de 2016 completamente. E uma das primeiras coisas que eu vi assim como uma ferramenta, que na verdade nem foi pensado, sabe? Que na verdade eu penso assim: as redes sociais estão aí, a gente fala e escreve o que a gente pensa e o que está dentro da gente, né? Então eu tinha lá a minha rede social, o Facebook, eu usava para postar ele coisas, e de repente eu falei: poxa, Deus está falando isso aqui comigo no meu coração, vou postar alguma coisa. E aí eu comecei a postar mensagens praticamente diárias ali. E só que assim, sem intuito nenhum, realmente fazia uma leitura da Bíblia, entendia alguma coisa e queria expor ali. E algumas pessoas começaram a me dar feedback, falar: olha, essa mensagem falou comigo. Aí no outro dia eu postava, outra pessoa também me dava um feedback, e aí eu vi que estava gerando algum fruto. E aí eu comecei a olhar e falar: Deus, realmente, tudo aquilo que o Senhor tinha falado para mim realmente está acontecendo. E em alguns momentos eu aconselhava alguns amigos, conversava com eles e via que eu estava apto a ouvir o Espírito Santo e a transmitir uma mensagem do Espírito Santo para a pessoa, que na verdade a gente não tem nada de nós mesmos, né? Toda inspiração vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem dele. Então eu comecei a transmitir essas mensagens para algumas pessoas, e elas começaram a entender, né, e saber ali que Deus estava falando com elas naquele momento. Enfim, então eu comecei a postar essas mensagens, e depois de um tempo, eu sou da área de tecnologia, né? Então eu conheço bastante plataforma, e se a gente for olhar, analisar um pouco o mercado, a gente vai ver uma mudança, né? A questão de streaming, hoje em dia é muito difícil uma pessoa ter, uma pessoa assim mais jovem, né, da minha geração já, é muito difícil a pessoa ter uma TV aberta, ou ela ter uma TV a cabo. É muito mais fácil ela ter o Amazon Prime, ter um Netflix ali na casa dela, que ela vai ligar e vai escolher ali o que ela quer assistir, e é assim que acontece, né? Então, daquele momento
falei, poxa, o YouTube é uma plataforma muito legal, tem várias pessoas que estão trabalhando lá, poxa, será que eu não poderia participar do YouTube, fazer a palavra do Senhor ser disseminada e passar essas mensagens através do YouTube? Então eu comecei a pensar nisso, embora eu até esqueci um fato antes disso, na verdade eu nem pensava no YouTube. Eu cheguei um momento que eu fui olhar meu Facebook, só tinha um monte de mensagens minhas, é lógico, tinha ali mensagem, 85% era mensagem minha que saía de mim mesmo, e aqueles 15% eram de pastores e algumas pessoas que eu sigo e acho que são muito coerentes, então eu colocava as mensagens deles ali na minha rede pessoal também. E eu falei, poxa, eu vou pegar tudo isso e vou fazer um livro, né? Eu sempre, para quem me conhece de perto sabe que eu gosto de escrever, não tem nenhum livro escrito ainda, mas já escrevi muita coisa, né? Quem sabe Deus me abençoe no futuro para me publicar alguma coisa, mas eu sempre gostei muito de escrever. Então eu falei, vou juntar tudo esse conteúdo e vou fazer um livro. E aí eu fiquei com essa ideia, e aí depois veio o YouTube. Aí a ideia foi, sabe, que a ideia ela nasceu no meu coração e depois ela começou meio que ganhar forma, sabe, começar a ganhar um formato de Deus, né? Eu penso dessa forma. E porque quando a gente alinha o propósito do céu com o nosso propósito que está na terra, as coisas começam a andar, começam a caminhar, e Deus ele vai dando forma, vai dando formato, vai dando maturidade e recurso para essas coisas acontecerem. Então eu comecei a falar, eu falei, eu vou pensar no YouTube, e eu sempre tive uma coisa com nome, e falei assim, poxa, esse negócio de nome, eu sempre, sabe, tudo eu já penso no nome, vamos dar um nome. Aí eu tava em casa pensando no nome para um futuro canal do YouTube, e aí veio na minha cabeça Carmel não, veio na minha cabeça primeiro Carmelo. Eu falei, nossa, Carmelo, vou estudar um pouco sobre Carmelo. Aí na hora veio toda aquela passagem lá de Elias com os profetas de Baal, o holocausto e tal. Eu falei, pô, legal, é um simbolismo legal. Aí eu coloquei Carmelo, e aí eu vi que Carmelo em hebraico é Carmel. Aí eu fui mais fundo ainda, eu falei, mas o que significa Carmelo, né? Carmelo em hebraico, e eu vi que é jardim fértil. Aí na hora que eu vi essa mensagem, jardim fértil, o Senhor falou no meu coração, é isso. Eu falei, poxa, é verdade, porque a palavra do Senhor fala que a palavra ela entra como semente nos nossos corações, né? Então, o que a gente pode ser? Um jardim que vai alimentar as pessoas, né? Então, vamos supor, já trazendo para uma outra analogia, se a gente pega uma semente seca, que pode ser uma pessoa, ela não tem forma, ela é apenas uma semente, ela tá seca, mas ela já é alguém, ela já é alguma coisa. Só que para ela frutificar dentro do reino de Deus, ela precisa ser alimentada. Então ela precisa ser alimentada o quê? Através de auxílio pastoral, através de uma igreja, através da comunidade dela, através de leitura de Bíblia, intimidade com Deus, e é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. Então, na hora que eu vi esse nome Jardim Fértil, eu falei, olha, é esse nome. Então, se vocês olharem nosso logotipo, ele tem uma voltinha preta, que significa ali o altar de Elias, e o fogo, que seria o momento que o Senhor ali apareceu com o poder dele ali para os profetas de Baal. Então, assim, o nosso logotipo é o altar ali de Elias, mas o nome Carmel significa muito daquilo que a gente quer ser, que é um jardim fértil mesmo. A gente quer servir, que Deus use a nossa vida para servir de alimento, né, como palavra, aconselhamento, como carinho, ensino e cuidado para a vida de outras pessoas. E eu não pensava muito no que a gente ia fazer, e aí foi aí que eu comecei a conversar com o Alan, né? Na verdade, os três soldadores são o Alan Neri, a minha mãe e eu, né? E esse nome saiu do coração de Deus, veio de encontro a mim, e eu comecei a conversar com o Alan sobre alguns projetos, e sempre ficava isso mesmo. A gente conversava uma vez, ficava tudo entusiasmado, vamos fazer, e não fazia nada. Aí daqui 1, 2 semanas, vamos fazer, e não fazia nada. Mas aí chegou um momento que eu acho que todo mundo sentiu muito forte isso. Eu conversava com o Alan, ele falava assim, Henrique, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falava, Alan, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu chegava na casa da minha mãe, e minha mãe falava assim, Henrique, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, você e o Alan precisam fazer alguma coisa. E assim, na verdade, casou com um tempo bem comum nas nossas vidas, que foi um tempo que a gente estava se sentindo deslocado das comunidades que a gente frequentava. No caso, na igreja, né? Então, o Alan já estava se sentindo bastante deslocado no local que ele estava, minha mãe também, eu também, e a gente meio que saiu, os três saiu assim num tempo muito parecido, e a gente estava tentando se encaixar em algum lugar e a gente não se encaixava. Então assim, o que eu quero dizer não é que você sempre tem que procurar estar no molde de algum lugar. Estar no molde de algum lugar não, na verdade, você tem que se preocupar em estar num lugar que você ame, que você sinta com o seu coração que Deus te direcionou para lá. No nosso caso foi diferente, porque Deus ele chamou a gente para fazer uma coisa diferente. Então a gente em nenhum momento está falando que a gente é melhor do que alguém, não. Na verdade a gente só está atrás da nossa medida. A gente entendeu o que Deus tinha para nossa vida
e a gente vai executar aquilo que ele quer que a gente execute. Não é porque A tá fazendo ou porque B tá errado. A questão não é essa. A questão é que a gente tá simplesmente indo atrás da nossa medida para fazer aquele papel dentro do reino, sabe? E a gente tem muito também o pensamento dessa igreja universal. Mas enfim, já que eu entrei no assunto de igreja, o que é o Carmel? Bom, inicialmente o Carmel tá na internet, é um canal no YouTube que a gente vai fazer muita coisa voltada a Jesus, voltada ao caminho da salvação, voltada a mensagens de reflexão. A gente começou pela manhã, que foi um projeto que o Alan propôs pra gente, a gente topou na hora, então a gente levantou alguns recursos, comprou alguns materiais, então a gente tem a questão da edição por trás, que fica a cargo da ABD Produções lá de Jandira, o pessoal que tá cuidando, fazendo toda a edição do canal pra gente, então a gente levantou alguns recursos e a gente tá na internet. Vamos ser igreja? Olha, a gente é uma igreja, porque dentro do nosso ciclo a gente já cuida de pessoas, a gente já se junta para falar de Jesus. Agora, a questão da gente ter um culto fixo e físico, na verdade, tem alguns detalhes. O primeiro deles é que a gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe até quando que vai ficar assim, até quando Deus vai permitir que as coisas estejam como elas estão, mas a gente vai sim fazer cultos, mas a gente vai esperar para que quando começar a abrir ou quando a gente sentir que é o momento, na verdade, sabe? A gente busca sempre que a palavra decisiva ali, nós três da liderança, a gente busca que a palavra decisiva seja de Deus. Então ainda não é o momento, mas a gente tem conversado, a gente faz praticamente reuniões semanais a respeito de todos os assuntos que a gente vai fazer, então tem muita coisa legal, tem muito conteúdo já gravado, tem vídeo de apresentação, a gente tem trailer para gravar, a vinheta, essa vinheta que vocês vê, Carmel, ela só foi temporária, porque na verdade a gente sentiu no coração de começar a andar com o carro sendo consertado ainda. Então sabe aquela sensação do carro só ter o pneu, mas tem uma pessoa pintando, o outro mexendo no teto? É isso que a gente tá fazendo. A gente já foi pra internet e tem muita coisa que vai mudar. A gente começou a postar no celular, agora você já vê que a gente já tem uma estrutura um pouco diferente, já temos alguns microfones que tá escondido aqui, e a gente tem... E é isso, a gente tá fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente vai ter igreja sim. Então assim, o Carmel, o que ele é agora? Agora ele é o ministério da internet. A gente escolheu esse nome, ministério, não igreja, justamente pra gente não se limitar, né? Então a gente pretende sim fazer muita coisa. Então já tem 3 coisas que são certas, que é o canal no YouTube, que você já tá vendo, então a gente já começou com a mensagem, a igreja física, né, vai ser ali em Osasco, ali na casa do Alan, né, e só que a gente vai esperar um momento, realmente, foi o que eu já falei anteriormente, vai esperar Deus falar e Deus direcionar o nosso coração para que isso aconteça, tá? Então a gente tem, e por último, né, que eu tinha falado, né, primeiro ministério na internet, segundo a igreja física, que vai começar nos lares, mas a nossa ideia é sim ter um templo, tá? Já abrindo isso para vocês, mas isso exige recursos que no momento a gente não tem, e a gente vai buscar sim que a gente tem esses recursos no futuro para ter uma igreja, para ser mais confortável para todo mundo, e inclusive para aquelas pessoas que vão receber a gente inicialmente. E por último, que já é o que está no nosso sangue, que é ajudar as pessoas. A gente vai ter uma ONG chamada AGT, eu vou deixar o Alan fazer um vídeo sobre a AGT, mas basicamente vai ser a nossa ONG. A gente já vai começar desde já fazer algumas ações, recolher alguns alimentos, algumas roupas para abençoar as pessoas e cuidar delas, mas o Alan vai explicar isso muito melhor do que eu, porque a gente, por ser 3 ali, cada pessoa tá cuidando de um aspecto do ministério. E é isso, pessoal. Então a gente tá na internet, vamos ser uma igreja sim, vamos começar o culto no lar, a gente só tá esperando Deus falar que é o momento certo por causa da pandemia, e vamos ter a AGT. Inicialmente, o Alan, tanto com a minha mãe, eles já têm o cargo de presbítero, os dois já foram presbíteros de uma igreja, então eles têm esse cargo. Eu ainda não tenho nenhum cargo assim de igreja. É óbvio que eu já passei por ministério de oração, já passei por louvor, já passei por ser músico, eu já também sou ministro da palavra, já tive funções sim de liderança, enfim, eu já passei por N coisas também, mas a gente entende que tudo tem que ser feito no tempo de Deus, e pra mim isso também não é nenhum empecilho, mas assim, eu tô falando no sentido, dando essa explicação pra vocês no sentido da igreja em si. Então assim, primeiro, que eu acho que é isso, eu acho que eu consegui explicar bem o que a gente é, na onde a gente tá e pra onde a gente pretende ir. Tem muita coisa ainda que vai vir pela frente, muita série que a gente vai fazer. Então assim, o que eu peço encarecidamente pra vocês, olha, assista o canal,
dá o seu like em cada vídeo, é muito importante para a plataforma do YouTube, para a gente começar a ganhar recursos também e poder investir cada vez mais nessa obra. O YouTube precisa entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, então dá like nos vídeos, sabe? Mesmo se você não gostar muito do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus familiares, com a sua comunidade local, sabe? Pelo menos a gente não vê problema nenhum nisso, a gente está simplesmente falando a palavra do Senhor. Outra coisa, a gente tem perfil no Facebook, a gente tem perfil no Twitter, a gente tem perfil no Instagram, a gente também tá no Facebook. Então assim, se você tiver qualquer pergunta, pode usar qualquer um desses canais, manda pergunta pra gente, manda pergunta lá no comentário que a gente vai explicar. Se você quiser falar alguma coisa, sabe, expor alguma coisa, pode conversar com a gente. Agora, se você quiser uma coisa mais íntima, ou até se preferir, o nosso e-mail é contato@ministeriocarmel.com.br. Vou repetir, contato@ministeriocarmel.com.br. Sabe, a gente também tem o site, que é o www.ministeriocarmel.com.br. vai lá na aba contato, é a única que está funcionando. A gente ainda não conseguiu, porque como a gente está fazendo muita coisa, a gente ainda não conseguiu ainda finalizar o site, mas em breve ele vai finalizar, vai ter coisas lá, vai ter matéria, vai ter bastante conteúdo para abençoar a vida de vocês. Se você preferir, vai lá na aba Fale Conosco, preencha lá o formulário, manda mensagem, mas assim, a gente tá aqui, se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar, não tem problema nenhum. A gente tem grupo no WhatsApp, também vamos fazer aqueles grupos que só a gente consegue falar. A gente vai mandar o link para vocês, quem tiver o interesse de entrar, entra no link, a gente tá ali conversando o dia inteiro, sendo igreja, né? A gente tá sendo igreja, né? Em toda essa dificuldade da pandemia, foi uma coisa que talvez Deus pode até ter usado para a gente iniciar, e a gente está iniciando, a gente ainda tem muitas limitações, mas assim, um dos segredos da vida é que a gente precisa começar, né? Se a gente for esperar a faca, o pão, o queijo, a manteiga, tudo para comer, não vai dar certo, né? Você precisa ir no mercado, comprar margarina para fazer o seu café da manhã. Então isso já nos ilustra a necessidade que a gente tem de começar de algum lugar. Então a gente simplesmente começou, temos sim muitas limitações. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, espero que vocês tenham entendido essa mensagem que eu quis passar para vocês, e continuem de olho no canal, de olho nas nossas redes, que vai parecer muito legal. Desde já eu quero que todos sejam muito abençoados por Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, um ótimo fim de noite se você estiver assistindo à noite. Tchau, galera!